A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta com a graça de Deus para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2022 sobre o Sermão do Monte e hoje vamos refletir na lição de número 9, que vai falar sobre o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Essa lição então vai falar sobre prioridades cristãs. O crente que assume um compromisso com o reino de Deus e continua embaraçado com negócios dessa vida deve rever seus conceitos sobre o cristianismo. Nós vamos ver na lição de hoje que a prioridade do cristão deve ser a propagação e a promoção do reino de Deus e a sua justiça, e isso através da evangelização com amor à obra de Deus e amor ao próximo. Jesus foi bem claro quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o comer, o beber, o vestir, as necessidades diárias, todas essas coisas vos serão acrescentadas. O texto de referência para hoje é o capítulo 6 de Mateus, versículos do 19 ao 23, onde Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Esse, então, é o texto de referência dessa lição, que tem por objetivo nos ensinar que devemos ajuntar para a eternidade, que devemos discernir entre o que é eterno e passageiro, e que devemos também listar as necessidades do reino como prioridades. O tópico 1 vai destacar a busca pelos tesouros celestiais. E não que seja errado o cristão batalhar para conquistar algo nesta vida, se prevenir para o futuro, ainda que ele seja incerto, o que não pode é ter o coração nas coisas desta terra. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, o princípio aqui, como em todo o Sermão do Monte, é a motivação do coração. Os limpos de coração que verão a Deus, eles anseiam pelas coisas de cima, onde Cristo está assentado. Eles não têm o coração voltado para as coisas desta vida. Eles não são ambiciosos, avarentos, mas moderados, na busca pelas coisas concernentes a esta vida. Esse tópico, então, ele vai nos alertar quanto à necessidade de evitarmos a supervalorização daquilo que a traça pode destruir e que a ferrugem pode consumir, e o acúmulo de bens, onde ladrões minam e roubam. Começando pela traça, o cristão deve evitar a supervalorização daquilo que a traça pode destruir. E o que são traças? São bichinhos minúsculos, mas eles estão ali, consumindo aos poucos. E vale observar que Jesus não está afirmando que é errado ser rico ou que é correto ser pobre materialmente. Não é isso. Jesus está dizendo que não devemos dedicar a vida toda supervalorizando algo que é perecível, sem nos atentarmos para o que é eterno. Ele disse isso porque naquela época, só naquela época, hoje não. Os fariseus, os religiosos, eles usavam a religião para fins lucrativos, para ganhar dinheiro. Só que eles estavam totalmente separados de Deus, já que não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. E Jesus sempre bateu nessa tecla. Em outra ocasião ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Claro que Jesus está falando de prioridades, Não priorizem o pão que perece, priorizem o pão que permanece para a vida eterna. Já que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que aquele que não quiser trabalhar não deve comer também. No Oriente, ali na Palestina, parte das riquezas das pessoas consistia em roupas luxuosas que, com o tempo, devido à sua vulnerabilidade, eram consumidos pelas traças com toda a sua beleza e valor. Por isso que Jesus advertiu seus discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
E ele garante que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Não vai cair dinheiro do céu, nem pão do céu, como no deserto. Ali foi um caso específico, mas vai cair do céu saúde, vai cair emprego para trabalharmos. Então, o cristão não deve supervalorizar aquilo que, além das traças, a ferrugem também consome. Jesus usa esse termo ferrugem porque a riqueza de muitos homens naquela região, além das vestes de luxo, consistia na colheita abundante. Eles armazenavam grãos em grandes celeiros, mas sem se preocuparem com sua alma, com sua vida espiritual. Por isso que Jesus contou aquela parábola do rico insensato, que, sem saber que estava prestes a morrer, ajuntava seus grãos para muitos anos. E ferrugem fala de uma ação destrutiva não somente nos metais, mas no caso das plantações e das vinhas, elas agem também, só que através dos carunchos, dos insetos roedores. Então Jesus, ele dá a solução para tudo isso. Ele nos convida a nos deleitarmos naquilo que é duradouro e eterno, onde nem o tempo, nem as traças e as ferrugens podem corroer. Claro que eu devo sim fazer minhas economias, né? Ter um objetivo, uma meta a ser alcançada, um carro, uma casa. Não tem pecado nenhum nisso, desde que haja primeiro um cuidado com a minha vida espiritual. Tem pessoas que trabalham o dia todo, além da jornada normal, trabalham nas folgas, nos feriados, e o resultado disso não poderia ser outro. Não vai sobrar tempo e nem vigor para ler a Bíblia, para orar e, consequentemente, vão ficando cada vez mais distantes de Deus, né? Irmãos, Tiago ele disse que nós não sabemos o dia de amanhã, né? Claro que Deus pode nos dar também muitos anos de vida pela frente, a questão não é essa, mas a questão é qual tem sido a minha prioridade no tempo que me resta nesta terra, independente se seja muito ou pouco, né? E eu não devo ocupar o tempo destinado à oração e à meditação da palavra de Deus pelas coisas do mundo. Salomão ele foi bem claro, né, que há tempo para todas as coisas. Tem tempo de trabalhar, mas tem tempo de folgar, tem o tempo de buscar a presença de Deus. E não podemos ocupar esse tempo com as coisas seculares, que são consumidas pelas traças e a ferrugem. Então a gente precisa ser moderado, né? Nem buscar exageradamente as coisas desta vida e nem sermos inertes, né? Acomodados. Tem esses dois extremos. Enquanto muitos juntam riquezas usando como pretexto a história de José, que ajuntou alimento durante 7 anos para suprir as necessidades dos 7 anos de fome que viriam, mas no fundo essas pessoas estão confiando nas suas reservas, né, e não na providência divina, no caso de uma recessão. Outros já são imprudentes, não fazem nenhuma reserva e também usam como argumentos textos bíblicos. Ah, Deus proveu a necessidade do povo de Israel por 40 anos no deserto. Deus não deixou nem o povo guardar maná de um dia para o outro, né? Então Deus vai prover também, não vou nem me precaver. Só que, irmãos, em ambos os casos, o de José e o de Moisés no deserto, foram ocasiões distintas, específicas. Não podemos usar esses textos como pretextos para falta de confiança em Deus, nem para imprudência. Então, sejamos simples como a pomba, mas também prudentes como a serpente. Não vamos tentar a Deus, mas vamos confiar nele, sendo prudente também. E Jesus acrescenta ainda: não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam. Jesus acrescenta esse detalhe porque naquela época a maioria das casas eram feitas de barro, de tijolo cru, e facilmente os ladrões entravam fazendo um buraco na parede e roubavam tudo que podiam. Por maior que fosse o cuidado, os tesouros deles estavam vulneráveis. Ah, irmão, mas hoje os tempos são outros. Eu guardo minha riqueza num cofre, eu fecho com 7 chaves, eu cerco a minha casa com muralhas, coloco cerca elétrica, concertinas, câmeras de vigilância em volta da casa. Quero ver o ladrão entrar, né? Irmãos, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não foi isso que o salmista disse? Sem a proteção divina, ninguém está seguro, né? Por mais cuidadoso que seja. Enfim,
Tudo isso, traça, ferrugem, ladrões, representam a corrosão de tudo que é material. Por isso, Jesus apresenta um lugar onde o nosso tesouro não será corroído pelas traças, nem consumido pela ferrugem, e muito menos saqueados pelos ladrões. Primeiro, porque esse lugar é inacessível aos ladrões. Segundo, porque esse tesouro é espiritual, não é palpável. São aquelas boas obras de amor a Deus e ao próximo que falamos no início. Obras de amor, né? Não podemos esquecer desse detalhe, porque senão, ainda que tesouro guardado no céu fala de algo inacessível à traça, à ferrugem e aos ladrões, por ser espiritual, esse tesouro pode ser como palha, ou feno, ou madeira aos olhos de Deus, aos olhos, como chama, de fogo, e pode ser consumido pelo fogo no tribunal de Cristo. Então, meus irmãos, o tesouro que ajuntamos no céu deve ser como ouro, que diante do fogo não é consumido. Pelo contrário, ele fica mais puro ainda, né? Ele deve ter a motivação correta que vimos na lição anterior, que é o amor, a fé e a gratidão a Deus. Vamos agora para o tópico 2, que vai falar sobre a candeia do corpo, chamada óleos. E o que é uma candeia? Candeia é uma espécie de lamparina movida a azeite e usada para iluminar um ambiente escuro. Jesus se refere à candeia, sugerindo que o ser humano tem a capacidade para discernir o que é de valor eterno daquilo que é temporal. E o ponto de vista de cada um é que vai determinar as decisões a serem tomadas e, consequentemente, a qualidade de vida dessa pessoa. Isso fala de consequências nas nossas decisões. E vale lembrar que essa capacidade que o ser humano tem de discernir entre o certo e o errado foi adquirida no Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, onde a Trindade reunida disse: agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Só que o diabo, por sua vez, ele não perdeu o tempo e a oportunidade de distorcer essa visão, esse entendimento. E o que é mal, o pecado, passou a ser bom aos olhos humanos, e o que é bom, a santificação, a separação do pecado, passou a ser mal. Por isso que somente quando alguém recebe a luz do mundo, chamada Jesus, essa pessoa volta a ser guiada, iluminada pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, e agora, como cristão, ele volta a trilhar o caminho bom, ele volta a discernir que os caminhos de Deus são bons. Esse tópico, então, vai falar sobre o olho bom, sobre o olho mau, e que eles são os donos do coração, ou do pensamento. O coração aqui está relacionado à mente, ao pensamento. Os irmãos já ouviram aquele ditado: o que os olhos não vê, o coração não sente? Pois é, o que os olhos vê, o coração sente também, né? A mente pensa naquilo que os olhos viram. Então, quando Jesus faz menção dos olhos serem bons ou maus, ele está falando num sentido metafórico sobre uma visão exterior que ilumina a vida interior e conduz às boas obras, chamadas de tesouro no céu. Mas se não houver essa visão, se os olhos forem maus, o interior será de trevas, de más obras, chamada de tesouro na terra. E os olhos humanos são vitais para o ser humano, tanto para a vida física quanto para a vida espiritual. Jesus disse que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então, fisicamente morrerão. E espiritualmente funciona assim. Se alguém não tem visão espiritual iluminada pela luz da palavra e for mostrar o caminho para outro que também não tem, ambos perecerão nos falsos ensinos, nas heresias. Por isso que naquele grande dia ninguém poderá se justificar usando o argumento de que foi ensinado errado. Jesus vai dizer abertamente: errais por não conhecer as Escrituras. Você tinha a Bíblia para conferir o que estava aprendendo. Não foi isso que a igreja de Beré fez quando ouviu os ensinamentos do apóstolo Paulo? E olha que Paulo era um homem de Deus. No livro do profeta Oséias, Deus disse também: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E se você observar o contexto, você vai perceber que os sacerdotes eles não se importavam em adquirir conhecimento para depois ensinar o povo. Então Deus disse que ia rejeitar esses sacerdotes e o povo também pereceria. Era um cego guiando outro cego, né? Por isso que
Eu passo para os irmãos no vídeo, né, o endereço bíblico, né, de tudo que eu falo, para que os irmãos confiram na palavra de Deus. Adão ouviu diretamente da boca de Deus que não poderia comer do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Eva já ouviu de terceiros, ouviu da serpente, já que ela ainda não tinha sido criada quando Deus deu essa ordem para Adão. Os versículos 26 e 21 do capítulo 2 de Gênesis dá a entender isso, né? Só que ao invés de Eva conferir diretamente com Deus, ela engoliu o veneno, né? E todos sofreram as consequências, toda a humanidade. Então, meus irmãos, não sejamos guiados por qualquer lâmpada. Vamos certificar se a luz que está nos iluminando vem da fonte chamada Jesus, né? O Verbo que se fez carne, a palavra de Deus. A gente não pode confiar na fama de quem está pregando, né? A gente deve conferir diretamente da boca de Deus. E da mesma forma que os olhos bons conduzem ao tesouro divino no céu, os olhos maus, ou o mal olhado, o olho gordo, expressões usadas para a inveja e a cobiça, essas são apenas algumas características dos olhos maus, eles conduzem às trevas. Ou seja, todo o nosso corpo terá luz se os nossos olhos forem bons. Não adianta ter olhos se eles não forem bons. Tem pessoas que possuem os olhos aparentemente normais, só que são cegas e você nem percebe. Elas têm dois olhos, andam na luz do dia, mas não enxergam, porque o problema está nos olhos. Da mesma forma, temos a capacidade de discernir entre o certo e o errado, temos a luz da palavra, mas andaremos em trevas se os nossos olhos forem maus, né? Se as nossas escolhas forem más. E da mesma maneira que ninguém poderá se justificar naquele dia com o argumento de ter sido enganado, ninguém poderá também se justificar com o argumento de que tropeçou porque não havia luz. A luz da palavra, porque ela é acessível a todos. O problema é que a luz veio ao mundo para iluminar a todos, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O pior cego é aquele que não quer ver, que rejeita a luz da palavra de Deus. Só que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. O pai não responderá pelos atos do filho, e nem o filho pelos atos do pai. A alma que pecar, essa morrerá, porque cada um é dono do seu coração. Ou melhor, responsável pelos seus atos que originam do coração, do pensamento. Irmãos, Deus deu o direito de escolha a todos, né? Você observa isso em vários textos bíblicos. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus propõe a vida ou a morte para o povo. Josué também, inspirado pelo Espírito Santo, disse para o povo: escolham a quem vocês querem servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Elias não foi diferente, ele fez a mesma oferta ao povo diante dos profetas de Baal. Se vocês acham que Baal é Deus, sirvam a Baal, mas se o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor. E no Novo Testamento também nos é dado o direito de escolha. Jesus nos oferece duas opções, a porta estreita e o caminho apertado, ou a porta larga e o caminho espaçoso. Enfim, irmãos, só não vê quem não quer que Deus não interfere na escolha humana. Só que o homem dará conta a Deus se seguir os desejos enganosos do seu coração. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10 diz isso: enganoso e perverso é o coração do homem, mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Só Deus, que esquadrinha os corações, que prova os pensamentos. Ele conhece as intenções do coração de cada um, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então não podemos esquecer que somos apenas administradores do nosso coração. E como todo administrador, daremos conta ao proprietário. Por isso Jesus convida a todos para um compromisso incondicional, a uma entrega total, sem nenhum vínculo com o mundo. Quem quiser vir após mim, só quem quiser, é algo espontâneo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E isso fala da necessidade de uma renúncia a este mundo na busca pelo reino de Deus e sua justiça, conforme diz o tópico 3 da lição. Irmãos, quando Jesus diz que o reino de Deus é tomado à força, mesmo estando nós debaixo da graça, é porque o diabo não ficará de braços cruzados. Ele fará suas ofertas sedutoras, como fez com Jesus na tentação do deserto,
E a rejeição a essas ofertas requer esforço, requer renúncia, sacrifício da nossa carne com suas paixões e concupiscências. Para isso, o anseio pelo reino de Deus deve ser maior. E Jesus oferece uma recompensa para aquele que vencer as ofertas do mundo, justamente para que não venhamos a desanimar e para que despertem esse desejo em nós e nos esforcemos mais. Só o fato do pai falar que o filho vai apanhar se não passar de ano na escola não é o suficiente para ele se esforçar, porque isso acontecerá só no fim do ano. Então o pai promete uma recompensa para que o filho se esforce mais, a fim de que ele seja aprovado. Espiritualmente não é muito diferente. Só o fato do ser humano saber das terríveis consequências que o aguardam, caso ele negligencie tão grande salvação, não é suficiente, porque o juízo não é aplicado de imediato, né? Por isso, o coração do homem está inteiramente disposto ao mal. Então, Jesus promete bênçãos àqueles que vencerem. E ele faz isso porque ele nos ama. E a sua vontade é que ninguém se perca, antes que todos se arrependam e sejam salvos. Esse tópico, então, vai nos mostrar qual deve ser a prioridade de cada cristão. Ele vai falar também sobre a relação que há entre a justiça e o reino e qual será a recompensa para aqueles que priorizam o reino. Irmãos, quando se fala em priorizar o reino, não diz respeito apenas a receber Jesus como Salvador, mas como Senhor. Fala da necessidade de praticar a justiça, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, essa busca do reino de Deus está de mãos dadas com a justiça. O reino de Deus fala de bênçãos advindas da salvação, fala de direitos adquiridos em Cristo, e a sua justiça fala de deveres a serem cumpridos, fala de obediência à palavra de Deus. Dever de ser luz do mundo para iluminar aqueles que estão em trevas, a fim de guiá-los para a maravilhosa luz de Cristo. Um leproso apenas, dentre 10 que foram curados, percebeu isso e voltou para agradecer a Jesus pela cura e se dispôs a um compromisso mais sério com Cristo. Fato é que a justiça é um dos atributos de Deus e por isso o cristão que almeja o reino de Deus deve procurar viver em verdadeira justiça e santidade, porque os injustos não herdarão o reino de Deus e sem santificação ninguém verá a Deus também. E Jesus foi bem claro, irmãos: se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus. Por quê? Porque os fariseus conheciam toda a verdade da lei, mas exerciam uma falsa justiça. Eles eram hipócritas, usavam de engano, e Deus disse que aquele que usa de engano não permanecerá na sua casa, não entrará em seu reino. E para isso é necessário sermos guiados pelo Espírito de Deus através da luz da palavra, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo no reino também. Esses são os que estarão à direita de Jesus e ouvirão dele: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E essa recompensa, ao priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça, não diz respeito apenas à salvação eterna, às bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como se isso fosse pouco, né? Mas não diz respeito somente a isso, a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, a não receber o dano da segunda morte, da morte espiritual. Não diz respeito somente a comer do maná escondido e receber um novo nome numa pedra branca, nem somente receber poder sobre as nações no milênio para regê-las com vara de ferro. Não diz respeito apenas a ser vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma ter o nome riscado do livro da vida, ser reconhecido por Jesus diante do Pai e dos anjos, ser coluna no templo de Deus e nunca sair de lá, se assentar com Cristo em seu trono. Irmãos, são muitas bênçãos espirituais na eternidade com Deus, mas as bênçãos prometidas àqueles que priorizarem o reino de Deus dizem respeito também a esse mundo, a essa vida. Paulo disse que se Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Pedro certa vez perguntou para Jesus: Mestre, eis que deixamos tudo para te seguir, o que ganharemos com isso? E Jesus respondeu: 100 vezes mais ainda nesta vida e por fim a vida eterna.
Então, irmãos, Jesus prometeu cuidar de todas as nossas necessidades enquanto vivermos nessa terra. E se fiel é o que prometeu, não devemos ficar ansiosos, preocupados com coisa alguma. Podemos descansar na promessa de recebermos dele tudo o que necessitamos. Amém, meus irmãos? Chegamos ao término de mais uma lição. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida ou observação é só deixar aí nos comentários, tá bom? Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para estudarmos juntos a lição de número 10, que vai falar sobre a solicitude da vida. Orem por nós e por mais dessa lição, e eu tenho certeza que Deus continuará abençoando. Boa aula a todos na IBD da sua igreja e até a próxima.